felicidade. Se você se sente feliz, você está no verão. Se você se sente satisfeito, você está no verão. Se você tem sonhos, você está no verão. Porque o verão é o tempo de você sonhar, é tempo de você acreditar, independente se você vai ou não vai conseguir, mas é tempo de acreditar. Afinal de contas, eu estou no verão. E olha as atitudes que me permitem estar no verão. Eu tenho compromisso, eu tenho confiança e eu tenho excesso de atividades. Por quê? Porque no verão eu consigo me comprometer, eu tenho vontade, eu tenho tempo. Não, a questão não só de ter tempo, mas eu me sinto como se eu tivesse tempo. Por isso que eu tenho excesso de atividades. Sabe aquela pessoa que acha que tudo pode? Tudo consegue? Então ela pega 3 carros na igreja, ela casa, tem filhos, limpa a casa, vai trabalhar fora e não precisa de empregada doméstica. Se você é assim, você está no verão. Agora, se você não é assim, quem sabe você também esteja no verão. Ações. O verão é tempo de se comunicar. Se você se sente à vontade para conversar, então você está no verão. O verão é tempo de se esforçar. Então, como que eu posso colocar aqui? Você se comunica, mas vamos dizer que não deu muito certo. Eu estou conversando com o pastor, mas ele não me entende muito. E eu estou tentando explicar para o pastor que a toalha cai em cima da cama depois que ele toma banho e me deixa nervosa. Eu estou me comunicando. Só que o pastor não está entendendo que aquela toalha me deixa nervosa. Então eu estou me esforçando para comunicar. Eu ainda tenho o quê? Paciência. Então eu encontro no verão. E se o pastor não entendeu, eu ainda tolero. Porque eu vou tolerar mais um pouquinho, para ver se ele tira amanhã, quem sabe, a toalha de cima da cama. Então ali, as atitudes, é se comunicar, se esforçar e tolerar. Só que hoje eu não vou explicar para vocês tudo sobre o verão. Nós vamos deixar para explicar um pouquinho a cada dia. Hoje nós só vamos esboçar o que é, em que estação você estaria. Se você se sente assim, você está no verão. Se você tem paciência, compromisso, excesso de atividades e ainda assim está feliz, satisfeito e sonha, você está no verão. Tá ok, então nosso objetivo, na realidade, hoje nós vamos passar um pouco de cada estação. E amanhã nós vamos começar a tratar de cada estação separadamente. Então, nesse objetivo, ninguém vai se definir. Porque nós não devemos nos definir. Amanhã nós vamos trazer um teste para que todos possamos fazer. E ao fazer esse teste, nós vamos então ver em qual estação eu me encontro. E como reagir, como enfrentar essa situação e como estar aí nesse crescente dos relacionamentos. Mas como no nosso clima brasileiro, os relacionamentos começam, ou a estação do início do ano é o verão, agora, um pouquinho antes do meio do ano, nós estamos vendo qual estação? O outono. E é isso que nós estaremos vendo agora. Pode passar. O outono caracteriza por um relacionamento mais racional. O verão está caracterizado por um relacionamento mais emocional. Tá? Então vocês viram ali as emoções, as atitudes. Agora, o outono é quando essas emoções elas vão ficando desgastadas, o tempo vai passando e no local da emoção vai tomando parte a razão. Então o outono ele é caracterizado com que tipo de emoção? Início de uma relação um pouco mais depressiva, não é depressão. Quando a gente usa aí o termo um pouco mais depressiva, é no sentido de mais racional, porque aquelas primeiras emoções do início, daquele calor da paixão, ela vai passando. Isso começa a levar a um certo desânimo, né? Aquela racionalidade, as coisas não são do jeito que eu imaginei. Isso vai levando ao desânimo. Afastamento, as atitudes são preocupação, incerteza e início de culpa. Porque se as coisas não são mais como antigamente, e em nossa mente nós colocamos que o verão é o que deve ser para o resto da vida, isso pode gerar sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa dentro de um relacionamento nunca é bom. Porque nos relacionamentos não existe culpado e não existe inocente. Nos relacionamentos existem duas pessoas que formam uma só carne.
Então começa por aí. Então o sentimento de culpa não é bom, mas isso passa por esse momento mais racional que seria o outono. E as ações, isso acaba gerando negligência e postergar os problemas. Como no verão tudo era tolerância, né? Os problemas eram enfrentados com paciência, com alegria, assim por diante, no outono já não é enfrentado com paciência, com tolerância. Só que em vez de se comunicar, porque a comunicação é um atributo mais do verão, em vez de se comunicar, vai deixando os problemas para frente. Uma hora se resolve, uma hora a gente acerta. E isso não é bom. Mas essa é a característica do outono. Antes de falar do inverno, interessante que relacionamento é algo assim, que é meio delicado, né? Porque cada um tem o seu. E o outro fica metendo o bedelho de fora, é complicado. Eu até relatei na outra semana que nós fizemos de oração sobre dons. Quando eu cheguei na igreja, ainda é, né? O maior encantamento de qualquer jovem é cantar. Quem não vê um jovem vir aqui na frente e cantar e não tem vontade de cantar? Então eu cheguei na igreja, via todo mundo cantar e minha mãe, não, Vanessa, vai que você consegue. Acredite que você consegue. E eu fui lá, peguei o microfone e por várias vezes eu tentei cantar. Só que eu não entendi, eu cantava aqui e ria ali. Eu queria saber o porquê. Até que eu comecei a ter um pouquinho de dom do ouvido, né, de ouvir. Eu falei, acho que o dom de cantar então é comigo. Na época, então, foi para poesia. E tinha uma pessoa que fazia poesia, que ela sentava, ela declamava ali, nós chorávamos. E eu me inspirei nela. E eu vi toda dramática. Agora imagina, meu jeitinho aqui todo sorridente, chegando dramática. E eu tentava fazer as pessoas chorarem. Que era uma poesia assim que eu colocava ali meu sentimento. Eles riam. E eu não entendi o porquê que eles riam. Aí eu falei, Senhor, declamar poesia também não é meu dom. Me mostra o que eu posso fazer de melhor. E aí, chegamos, casamos com o ministério, eu percebi que Deus falou assim, mas tem um dom, mas que pelo menos alguns conselhos são válidos. Por que eu descobri isso? Lá em Tupã, nós conversamos e de repente uma professora aposentada, ela falou, Vanessa, eu abri a minha livraria por causa de você. E eu falei, o que eu falei? O que eu fiz para você? Imagina se a livraria dela vai à falência. Eu falei, o que eu fiz para você abrir a livraria? Ela, não, você só falou, vai de casa em casa e começa a comportar. Se você conseguir vender livro, abre. E ela se aposentou, começou de casa em casa, vendeu livro e abriu a livraria. Depois, nossa prima falou o seguinte, Vanessa, eu só me casei pelo que você falou. O que eu falei que motivou você a casar? Porque ela me conhecia antes. Você falou, sai com ele. Se não der certo, paga. E eu saí, e não é que deu certo, casou. Falei, amém, imagina se não presta. Aí, outro dia, eu conversando com a minha amiga no telefone, ela, Vanessa, eu só não estou procurando o segundo emprego por causa do que você falou. Eu, o que eu falei? Ela falou, aproveita bem o emprego que você tem e gaste com sabedoria aquilo. Não adianta você trabalhar muito e não ter como gastar. Então eu trabalho, estou administrando bem o meu dinheiro e estou conseguindo me manter. Eu falei, amém, um bom conselho. E essa semana eu estava orando, falei, Senhor, nós vamos estar falando de relacionamento. Vai que no final da semana alguém chega e fala, Vanessa, eu só estou casada pelo que você falou, porque eu nem penso em separação. Algo que não acontece. Eu vou falar, amém, Senhor. Amém, porque o Senhor me ajudou. Por quê? Próximo. Essa semana nós vamos falar um pouquinho, anterior, do inverno. E o inverno, nas estações, ele é mais delicado. Porque muitos casais passam pelo inverno. E é difícil, você não pode assumir publicamente que você está no inverno. Porque senão vai ter o quê? Muitas conversas. E conversas alheias prejudicam o seu relacionamento. Só que quando você está no inverno, você também precisa de orientação. Você precisa ouvir bons conselhos. Você não pode assumir que está no inverno. O seu relacionamento está difícil. E o que fazer? Primeiro, você tem que descobrir se você se encontra no inverno. E as emoções do inverno podem ser mais fortes, mais fracas, mas são essas:
dor, raiva, frustração e solidão. Diferente do verão que eu cheguei aqui toda animada, o inverno dá aquela sensação de gelado, solidão, sozinho. E essa emoção, ela te traz raiva e te frustra. Porque quem gosta de viver sozinho, solitário? Quem gosta de viver com raiva? E as atitudes, por causa dessas emoções, nos levam a negar a tudo que nos rodeia. Nada dá certo, nada é bom, tudo você nega. Como já colocamos, você se frustra e você o quê? Fica em silêncio. Porque é como se o inverno fosse um pecado. Né? É como se o inverno fosse um pecado. Você não pode contar para os outros. E as ações são palavras ásperas, negligência e falta de paciência. Se você está detectando alguns desses itens no seu relacionamento, eu faço aqui um pedido: venha nessa semana de oração. Não só porque é uma semana de oração, mas para você descobrir como sair desse relacionamento gelado, como sair desse inverno de emoção. Porque tudo com certeza tem solução. Ok, depois do inverno, então vem a primavera. A primavera é a estação mais esperada, é quando as coisas começam a aquecer, tudo começa a florir. E no relacionamento também é assim. O verão é movido pela paixão, como nós vemos. Isso está nos primeiros anos do relacionamento. Então, olha só. Nos primeiros anos de vida do filho, tudo é lindo. Os pais adoram trocar a fralda, né? Adoram ver a fralda suja e não reclamam, porque está nos primeiros anos, isso é o verão. No casamento é a mesma coisa, né? Então, sempre é assim. No começo, nós somos movidos pelo verão. Depois, vamos chegando na racionalidade. Depois dos primeiros anos, dos relacionamentos, quer seja entre pai e filho, entre marido e mulher, então aí nós vamos chegando no outono. Pode ser que nós passemos pelo inverno. Isso é normal, todos passam pelo inverno. Não existe alguém que fala: eu nunca passei pelo inverno, porque nós vivemos em um mundo de pecado. Por viver em um mundo de pecado, nós passamos sim pelo inverno. Mas o importante é entender que depois do inverno sempre existe uma primavera. Isso é importante nós entendermos. E a primavera é caracterizada pelo entusiasmo. Porque se há esperança, se depois do inverno existe a primavera, então há entusiasmo, existe alegria e esperança. As atitudes então voltam a ser parecidas com a do verão, não mais só movida pela emoção, mas juntamente com a razão, entendendo sobre todas as coisas, com a ajuda de Deus, existe o otimismo, a confiança, a paciência e o amor. E as ações então é cultivar, porque primavera só é bela se for cultivada. Se você tiver uma planta em casa e você não demonstrar carinho e cuidado com ela, como vai ficar essa planta? Feia. E assim é um relacionamento. Nós precisamos cultivar os relacionamentos. Não adianta o pai reclamar do filho. Para que ele possa ter um bom relacionamento com o filho, ele precisa cultivar. Isso vai dedicar tempo, energia. E assim também ter marido e mulher. Além de cultivar, isso envolve o planejamento e envolve ajuda mútua. Não adianta achar que as coisas vão entrar na primavera só pela ação do próximo. Isso tem que haver essa disposição mútua. Os dois devem desejar, quer seja pai e filhos, quer seja marido e mulher. Então, meus queridos, aí está a primavera. E é isso que nós vamos estudar no decorrer dessa semana. Então, amanhã nós vamos começar estudando o verão. E assim por diante até chegarmos ao sábado. Só que amanhã nós vamos trazer para vocês um teste. Então, quem estiver aqui vai fazer esse teste. Qual é o objetivo do teste? É sabermos em qual estação nós estamos. Ao fazermos o teste e vermos qual estação que estamos, é motivo de se entristecer? Não, porque nós precisamos, no decorrer da semana, entender como lidar com cada uma dessas estações. E aqui está um texto do livro do Lar Adventista, página 17, vou pedir para a Vanessa ler. Nunca vos esquecer de que devais tornar o lar alegre e feliz para vós mesmos e para vossos filhos, absorvendo os atributos do Salvador. Se introduzes a Cristo no lar, discernireis o bem do mal.
Estareis aptos a ajudar vossos filhos a serem árvores da justiça, dando os frutos do Espírito. O Lar Adventista, página 17. Então, o nosso lar não deve ser feliz só para os outros, absorvendo para vós mesmos e para nossos filhos. Esse é o desejo do nosso Deus. Que o seu lar seja alegre, tenha entusiasmo, seja feliz, tenha as emoções positivas, porque todo lar deve ser um pedacinho do céu. E assim como nós representamos a Cristo, lá deve se encontrar o nosso Salvador também.